A movimentação do exército começou. O Rimuru mostrou pra gente que tava, mano, muitos movimentos na frente do Império, cara. Isso foi simplesmente incrível. Ele já sabia de tudo que ia ser abordado, tudo que ia ser feito e também da forma como o Império ia atacar a Tempest. Por isso, antes de acontecer qualquer coisa, ele bolou um plano incrível para poder segurar essa invasão aí e quebrar completamente a formação do Império. Vem comigo pra gente poder destrinchar esse plano e entender tudo que foi planejado, tudo que foi bolado pelo nosso querido Slime, hein? Vamos nessa! Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois do Império começar a se movimentar para atacar a Tempest, a situação das tropas do Império já era como o Rimuru imaginava, que não dava, literalmente não tinha nada de novo para ele, né? Só que pra galera de Tempest, pro pessoal do exército do Rimuru, pela primeira vez vendo isso tudo, os caras não paravam de olhar para a tela, eles simplesmente mostraram-se abismados, incapazes de esconder o seu espanto com tudo que estavam vendo, né? Tudo que estava acontecendo do Império. Só que, ao que diz respeito às estimativas, Tempest poderia facilmente lidar com 1 milhão de invasores no total. Bom, já é evidente pra gente, como dá pra ver, que, pô, várias vezes o Rimuru já cansou de imitar nessa história. Ele sozinho já derrotou mais de 100 mil pessoas, então é muito fácil pra ele. Todos que estavam naquele momento ali foram pegos de surpresa pelas armas do inimigo. Isso é o que causou maior espanto pra ele. O Rimuru sabia que isso não mudaria o fato de Tempest ainda ter vantagem. Por isso ele pediu que ninguém se preocupasse. Até porque a parte mais importante da guerra é o quê? Saber o quão forte é o seu oponente. Isso, mano, já ganharia tipo uns 60% da guerra. Logicamente que se você sabe todas as forças que o seu inimigo tá prestes a te atacar, você tem como se preparar, meu irmão. Aquela história do preparo, né? Com preparo tu vai longe. Nesse momento aí, o Rimuru já sabia de tudo e mostrou pro pessoal todas as habilidades do inimigo. Era só questão de tempo para eles se prepararem e acabar com as tropas, como a gente falou. O Rafael contou que o inimigo tinha tropas que somavam mais ou menos 1 milhão de soldados no total. Agora, isso podia soar como se fosse um número louco para eles, mas ainda assim era improvável do Rimuru perder. Isso não só por causa do quão forte era ao lado deles, mas também porque o Gadra disse ao Rimuru que existiam 3 núcleos no Império. O Gadra, para quem não conhece, é um arquimago, alguém que viveu vários anos aí, muito tempo mesmo, dentro de um palácio. E apesar da sua aparência de ser um cara idoso e tal, ele é um homem extremamente energético e experiente, tá? Sempre ansiando por conhecimento de todos os tipos, mesmo fora do campo de magia. Ele também gostava muito de ouvir as histórias contadas por outras pessoas, né, de outros mundos. O Gadra é uma pessoa que viveu, ó, anos e anos, e cada vez que a vida dele estava prestes a chegar ao fim, ele passava por um outro ritual sagrado, né, que era o ritual secreto dele, que basicamente inventava a arte mítica da reencarnação, a fim de retroceder na sua vida. Foi essa habilidade que permitiu para ele estudar todos os outros mundos ao longo de muitas vidas que ele já teve, e ele acumulou uma riqueza de conhecimento inigualável por causa disso. Muito parecido com Fluder Paradine, né? Incluindo ele também aprendeu várias línguas aí de outros mundos. Mas além disso tudo, sempre que alguém de outro mundo chegava a esse mundo, ele enviava os seus súditos para garantir que estivessem sob a proteção pessoal, né? Bestas mágicas não eram as únicas coisas que o Império estava coletando, ele simplesmente sabia disso. Então, segundo as informações do próprio Gadra, um núcleo deles era chamado de núcleo blindado, que tinha tanques nas suas tropas. Foram mostrados inclusive na tela para todo mundo ver lá. E eles chamavam essa divisão de tanques mágicos. É, sem dúvida, a principal força do inimigo, pelo menos no momento. Então o Rimuru entrou aí em mais alguns detalhes sobre as informações privilegiadas que ele tinha sobre os tanques, né, dessa divisão de tanques aí. E isso não era tudo que o Gadra deu ao Rimuru, porque ele também participou da reunião de estratégia e contou tudo sobre o Yuki. Porque o Yuki também estava lá com o objetivo de iniciar um golpe geral e tal, e ele definitivamente agitaria os outros comandantes, insistindo que eles não precisavam estar de guarda, porque o Gadra já estava morto. E o Gadra também disse que o corpo blindado, que era o comandante Calgúrio, mordeu a isca, a linha, o anzol, engoliu a vara de pescar inteira, mano, porque ele acreditava que a masmorra continha tesouros, e ele estava planejando ir lá na masmorra pegar para si mesmo esse tesouro para poder bater nos outros comandantes. O Gobta foi o primeiro então a falar depois da explicação do Rimuru. Quando ele terminou de falar, o Gobta perguntou sobre o exército que estava de prontidão em Tempest na cidade, era o que ia lutar contra os tanques diretamente. Cara, o Gobta realmente trouxe um bom ponto.
De fato, né, por esse ponto de vista, um comandante de núcleo teria que fazer uma pergunta. Essa pergunta era para ser feita, tanto que o Benimaru falou por que ele estava perguntando algo tão óbvio assim. O primeiro exército realmente ia destruir, lutar contra os tanques. E aí foi quando o Gobita entrou em choque, né? Porque simplesmente ele tava pensando que ia ter que lutar até morrer. E tu sabe como é que o nosso bichinho é, né? Apesar de ser bastante forte. Só que o Rimuru acalmou ele, falando que é claro que não, principalmente pelo que ele já sabia sobre os tanques. O Gobita tinha uma chance muito grande de vencer esses tanques se jogasse as cartas direito na mesa. O único problema é que nós não sabemos quantas pessoas seriam feridas durante a batalha. Para começo de conversa, a gente sabe que é mais difícil defender do que atacar, né? E principalmente para aquele exército verde, inexperiente, números que serviriam para ser os alvos dos tanques, né? Os goblins mais fracos. O plano era não o Gobita lutar até o fim, mas na verdade meio que ganhar o tempo. O Hakuro, que estava encarregado ali de apoiar o Gobita, poderia aparentemente sentir que o Rimuru estava jogando desde o início. Ele já sabia, ele pegou ali, ele pescou a ideia e apenas ouviu, concordou com tudo que foi dito. Então o que deveria ser feito era o seguinte: o papel do comandante era pensar em tudo, né? Basicamente. Só que o Gobita, né, alguém como ele, a gente sabe que não dá para ele pensar ligeiramente em tudo. Então o Rimuru deixou para o Benimaru explicar para ele o que ia ser. Na verdade, como o Gobita, o próprio Rimuru não era de fato uma pessoa, né, toda sinistra aí. Era nada mais do que um amador quando se tratava de coisas de exército. Ele não sabia muito bem sobre táticas de guerra igual o Benimaru. Então apenas deixou o Benimaru falar os detalhes mais finos ali, ó. Coisa bonita, né? Então o Benimaru disse que não importava se a cidade do Gobita fosse destruída, se o Gobita perdesse a sua parte da cidade, porque eles apenas poderiam reconstruir a cidade sem problemas depois. O problema era ter moradores feridos. No entanto, o Rimuru já tinha providenciado tudo antes, né? Com uma solução para isso, ele emitiu uma ordem para que os moradores que estavam lá evacuassem para a capital. E aí o Gobita se tocou, pensando bem em tudo que estava rolando. Não tinha muitos moradores lá exatamente, né? Tinham poucos agora. E o trabalho dele era fazer o quê? Evacuar com segurança esse resto dos moradores para, e quando ele terminasse, ir especificamente para a cidade central da nação armada de Dwarkon. Porque lá é que a gente podia ver que o exército imperial estava planejando dividir as suas forças de invasão. Logo, eles iam ter várias rotas diferentes e não ir diretamente para Tempest. Então, como alguns deles já estavam dentro lá, entravam na grande floresta de Jura, não tinham movimentos para as outras tropas de tanques. E se a gente olhasse para a direção dessas tropas, elas estariam indo claramente planejando se mover ao longo do pé das montanhas de Canaã, justamente porque lá não tinham muitas árvores, então não afetava o avanço do seu exército. O objetivo real do Gobita, então, era defender o quê? Não Tempest, era defender o Reino Anão. Como ele colocou uma peça representada aí no exército do Gobita no tabuleiro, né, agora dentro do mapa, o Gobita ia ficar de frente do Reino Anão e como a frente unida, ele ofegante, né, tava numa surpresa toda e emoção aí quando finalmente conseguiu sacar tudo. Então foi formando essa tática de exército baseada nas informações que o Gadra deu ao Rimuru. Eles já haviam conversado inclusive com o Gazel. O Rimuru falou com o rei do Reino dos Anões sobre isso, e em acordo com a aliança dos dois, eles decidiram que o objetivo do Império era invadir o Reino Anão, e ele também, o próprio Gazel também prometeu enviar alguns reforços em auxílio ao Rimuru. O Gazel ficou feliz com a oferta que o Rimuru propôs a ele. Bom, isso foi também de benefício mútuo, né? Então era de boa para o Rimuru. O Império estava passando por uma rota visível, porque eles queriam, de fato, justamente fazer com que todo mundo soubesse onde eles iriam atacar. Qualquer um notaria um exército desse tamanho marchando. 1 milhão de pessoas é impossível, ainda mais com os tanques e tudo mais. Essa rota ficava bem na frente ali, entre Dwargon e Tempest. Ambos os países que iam definitivamente notar ele de qualquer maneira. Então, eles avaliavam o quê? Facilmente a reação dos outros. Se o Rimuru, por exemplo, ou qualquer outro de Tempest provocasse descuidadamente o exército, eles usariam isso como uma desculpa para começar uma guerra imediatamente. No entanto, temos aí uma advença, né? Uma vez que eles estavam estritamente proibidos de Tempest de atacar eles primeiro, a ideia era começar com um aviso prévio. O Benimaru propôs fazer o seguinte, fazer um movimento sobre o exército do Império. O exército imperial ia atravessar o rio Esmeralda e pegar um terreno alto fora da estrada para o reino, né? Eles iam estar no High Ground ali, que era um ótimo lugar para eles implantarem o seu exército, já que era parte do plano e não tinha muitas árvores de lá. Era um lugar fácil deles verem toda a população, todo o lugar, né? E fazer isso no geral. E o Gazel, vendo isso tudo, ele não ia simplesmente sentar e esperar que enviassem as suas tropas. Ele ia botar suas tropas para fora para começar a negociar com o outro lado aí. E mesmo para o Império, então,
eles estariam contra Tempest e do Argon, teriam os dois como seus inimigos. Benimaru moveu as peças no mapa ali, completando a sua explicação como demonstração visual do plano. Então, voltando aí ao Rimuru, de acordo com o que ele recebeu de informações do Gadra mais uma vez, o Império era desconfiado de um ataque de pinça de ambos os dois exércitos, tanto dos do Argon quanto de Tempest, enquanto eles mantivessem nesse lugar aí. Embora isso não fosse acontecer, afinal, eles estavam tentando surpreender um inimigo que estava esperando eles de braços abertos, e se eles fizessem isso era como se fosse um suicídio tático. Não adianta, o cara tá esperando você atacar lá e tu vai abraçar o cara, vai te matar, né? Não tem nem jeito. Por isso que a ideia é deixar eles atacarem primeiro e em seguida esmagar a cabeça do exército completamente. Nos outros assuntos oficiais, todos os oficiais que estavam lá dentro, por exemplo, ninguém teve nenhuma reclamação com relação a isso. Só que o Rimuru se perguntava, durante esse tempo aí, o que eles pensavam sobre a diferença no poder de luta entre o exército do Gobta e o exército do Império, porque a gente sabe que é uma diferença absurda. O Gabiru, comandante do terceiro exército, teve como dever, então, vigiar a evacuação dos civis dos céus. Ele estava observando do céu e tinha cuidado para que as pessoas não ficassem muito para trás. Ou seja, ele ia prestar ajuda ao Gobta ali e uma vez que todos fossem evacuados, ele ia passar a ajudar diretamente o Gobta imediatamente. Se o momento fosse certo, eles fizessem tudo no time certo, os dois poderiam se encontrar antes mesmo do grande exército imperial chegar. O Gabiru, como sempre, se orgulhava de ser o mais rápido em Tempest. Ele disse que ia fazer isso no tempo perfeito. Só que o Benimaru falou para ter cuidado, porque o exército imperial podia chegar mais rápido do que o esperado. Por isso não era bom eles baixarem a guarda a todo custo, né? O exército imperial deveria implantar a sua força principal ali naquele local. Só que como o Gobta disse, o que eles estão fazendo agora é um third force, né? Então, em outras palavras, a gente sabe que eles estão fazendo um desvio da sua principal rota. Meio que fosse uma ilusão, sacou? O exército está em uma linha B, digamos assim. Para isso, o Benimaru posicionou diferentes peças coloridas no exército imperial e espalhou elas na Floresta Grande de Jura, porque ele queria explicar para todo mundo o que ia acontecer. O exército queria que toda Tempest pensasse que as unidades de tanque era sua principal força, mantendo a unidade principal real separada de todo o resto. Já que todos os movimentos do inimigo então estavam ativados em exibição completa, o Rimuru já podia sentar e esperar tranquilamente. O plano todo ia funcionar. Digamos que ele estava numa guerra inteira, basicamente, na frente do Império, e não ia deixar o Império acabar com ele de jeito nenhum. E mesmo que eles estejam sobrecarregados, ainda tinha o Geld, por exemplo, para defender essa terra. O Geld ligou para os seus homens de volta o mais rápido possível. Na mesma hora ali que o Benimaru falou com ele, ele ligou e ordenou que eles voltassem, né, com o pensamento, com a comunicação, e demoraria muito pouco para que todos eles se reunissem juntos do Geld. Depois disso, o Benimaru então voltou os olhos para o mapa que estava na mesa e mostrou que a força principal na verdade não seria os tanques e estaria escondida em qualquer outro lugar. Infelizmente, a magia de vigilância do Rimuru, o Arcos, não podia dizer o que estava acontecendo dentro da floresta. Mas é aí que o Souei entra na jogada. A floresta está coberta de árvores grossas. Logicamente que o Souei mesmo falou que isso dificultaria o monitoramento do céu. Então mesmo que os subordinados dele tentassem esconder-se dentro da floresta, não tinha muito terreno para cobrir, né, por causa que existe o risco deles serem descobertos. Não tem jeito. E se eles fossem descobertos, provavelmente seriam mortos por causa da quantidade de guerreiros que tem lá. Para essa operação, então, o Souei contava com Mus, que ele tinha a capacidade de liberar um monte de clones minúsculos e usar eles para coletar informações. Então, a partir de agora, a parte oriental da grande floresta de Júria estava sob vigilância completa do Mus, e eles sabiam que o exército imperial estava dividindo-se ali em pelotões, atualmente avançando para lá. Então, cabe a todos esmagar eles individualmente. Olha só como é que as coisas estavam funcionando. Se o objetivo do Império, do Exército, era a masmorra, então estava tudo de boa. O que tinha que fazer era atrair eles para a masmorra, para a entrada dela. E aí, levar eles de lá, que ainda assim as tropas imperiais que estivessem no chão naquele ponto seriam cuidadas, né? Seriam acabadas pelo segundo exército do Geld e a unidade principal do Benimaru. Eles cuidariam do resto todo. Isso seria tudo. O plano era simplesmente fácil de entender. Com o Gabiru dando apoio pelo ar, não tinha nada para se preocupar. A vitória, com certeza, seria nossa. Seria de Tempest, cara. É nós aqui, é guerreiro na veia. O Gobta, então, estava preocupado porque eles não conseguiam ver uma oportunidade de provar eles mesmos, né? Provar sua própria força.
Mas o Benimaru, claro que não decepcionaria nunca com as suas táticas de guerra, de fato concedendo todos eles a maior honra de proteger o seu próprio país. Agora o próprio Gobta estava super empolgado para liberar todas as suas forças, então os 3 comandantes ficaram muito felizes com as declarações do Benimaru, porque todos eles iam estar no campo de batalha, com todas as chances de glórias muito maiores do que nunca tiveram antes. E ainda assim, se eles encontrassem a queda, só podia ser um lamento, né? Eles iam lamentar a própria deficiência deles mesmos, seriam forçados a encarar a realidade do mundo de que eles eram fracos. Isso se eles perdessem. Obviamente a gente sabe que isso não iria acontecer. Então basicamente eles não temiam perder essa batalha. O que eles temiam era a ideia de fugir da batalha. Em certo sentido, o Rimuru até entendia os sentimentos de cada um deles. Então ele fez o quê? Ia se certificar de mostrar que ele é um cara também de boa e ia dar suporte completo para todo o exército da Testarossa Última e a Carreira. Cada uma delas acompanharia cada um dos comandantes de núcleo para poder ajudar eles. A Testarossa ia com Gobta, a Última com Gabiru e a Carreira ia com Geld. O Rimuru se sentiu bastante satisfeito com esse resultado que deu a eles 3, né? E até falou algumas palavras de encorajamento e tal, e disse para que eles obedecessem todas as ordens dos seus comandantes de núcleo para não revelar as suas identidades verdadeiras, porque o exército saberia quem elas são, mas ainda assim que ele estava bastante preocupado com o que poderia acontecer mais à frente, né? Tudo por conta do exército. De qualquer maneira, galera, formando tudo isso, ele disse que fez os 3 pares perfeitos, né, que foram formados para qualquer desafio que surgisse, e também o Rimuru sabia que eles poderiam lidar com qualquer coisa que viesse, né, fatalmente acontecer. Finalmente, colocando a sua mente mais tranquila, mais de boa para essa batalha, sem nenhum problema, né, podia ficar muito mais tranquilo agora. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse arco do Império, na verdade, é um arco muito grande, tem muita coisa e muito maneiro, né? Um dos melhores arcos que já rolaram em Tensei. A gente já falou de bastante coisa aqui no canal e tem mais coisa ainda pra trazer. Por isso que eu falo pra você que é importante pra caramba você deixar sempre a sua sugestão, o seu like e também a sua inscrição com o sininho ativado, cara. Principalmente a inscrição com o sininho ativado, porque assim você não perde nenhuma novidade. A gente tá aqui com tudo, cheio de novidades e vão ter novos animes pra gente falar aqui no canal também, pra poder trazer tudo completinho pra você. Beleza? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tu não vai querer perder isso não, então se inscreve aí e ativa esse sininho. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por mais um vídeo e eu te espero amanhã, hein? Tamo junto. Valeu! Fui!